Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Muita paz a todos, sejam bem-vindos. Excelentíssima Senhora Ana Sheila Andrade, prefeita da cidade de Vitória da Conquista, Excelentíssimo Senhor Hermínio Neto, presidente da Câmara Municipal desta cidade, em nome dos quais saúdo todas as demais autoridades do Poder Executivo e do Poder Legislativo aqui presentes nesse momento. Demais companheiros da mesa, senhoras e senhores aqui presentes, nossos companheiros que nos assistem pela internet, do Brasil e do mundo, a todos nós, muito boa noite e que o Senhor nos abençoe no grande propósito de trabalharmos em prol da construção de uma sociedade melhor a partir de um entendimento mais pleno sobre o que seja a vida. A doutrina espírita, esta mensagem extraordinária, oferece para nós oportunidades incríveis, como essa, por exemplo, de estarmos aqui,
na celebração da 70ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. E ali, lembrando, hoje faz 10 anos que eu estive aqui pela primeira vez. Muita coisa aconteceu nessa década, na minha vida. E agradeço aos companheiros da nossa cidade pelos convites que aconteceram ao longo desse período para que eu aqui retornasse. Muito obrigado. O Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina espírita, nos oferece, na questão 86, uma informação muito preciosa, ao nos informar que o mundo dos espíritos é o mundo real e primitivo, o mundo verdadeiro, o mundo causal, e que o mundo material, esse que nós hoje habitamos, ele não é o mundo mais importante, e que o mundo mais relevante dentro da construção daquilo que poderíamos imaginar como sendo necessário para a construção da nossa condição de evolução, não é o mundo terreno, e sim o mundo espiritual. Sim, o mundo dos espíritos é o mundo mais importante. Mas não é só isso que o Livro dos Espíritos nos diz. O Livro dos Espíritos também nos conta coisas muito curiosas quando nos assevera, em 5 questões diferentes, que são as questões 115, 121, 133, 634 e a questão 1006, que os espíritos são criados simples e ignorantes, desconhecedores do bem e do mal e de todas as demais coisas, e que eles evoluirão a partir das experiências que irão ter no curso do tempo. Somos, portanto, espíritos que habitamos um mundo real e primitivo, um mundo verdadeiro, e que somos criados simples e ignorantes, com uma longa caminhada para seguir, e nos assevera a doutrina espírita que o nosso destino é a felicidade. E aí vem uma dúvida muito interessante. Se o nosso destino é a felicidade, se somos criados simples e ignorantes, se o mundo real e primitivo e verdadeiro é o mundo dos espíritos, por que estamos aqui? Por que motivo estamos na Terra? Por que não realizamos o trabalho de desenvolvimento espiritual todo no mundo espiritual? Por que essa necessidade da encarnação dos espíritos, essa situação através da qual os espíritos retornam sistematicamente ao mundo corporal? E a gente vai perceber, com uma leitura mais atenciosa daquilo que as obras doutrinárias nos colocam, que nós temos razões muito fortes para que isso aconteça. O próprio Livro dos Espíritos, novamente, na questão 738A da obra, nos assevera que o objeto de solicitude de Deus não são os homens, e sim os espíritos. E que os verdadeiros instrumentos da natureza são colocados à disposição do crescimento, do desenvolvimento dos espíritos. De tal sorte que, se for necessário que o homem chore para que o espírito possa sorrir, assim será. E não ao contrário. Deus não colocaria os instrumentos dos quais Ele dispõe para que os homens possam sorrir e o espírito chore. A percepção daquilo que temos, portanto, é que há de existir dentro do cenário daquilo que a doutrina espírita nos oferece, uma razão para que o espírito encarne na Terra. E a razão é porque o esquecimento do passado que acontece durante a reencarnação é a grande motivação da nossa vinda. A gente não vem para vir, a gente vem para que em cada encarnação, experimentando esse esquecimento parcial do passado, nós consigamos fazer uma nova história. Então, no desenho do processo evolutivo das criaturas, a gente vai perceber que a encarnação se coloca como uma necessidade para os espíritos, porque a gente reencarna para que aqui
com esse abrandamento das nossas lembranças, nós tenhamos melhores condições de fazermos uma nova sequência de fatos, uma nova história de vida. E a gente às vezes fica dizendo assim, puxa, mas eu queria muito encarnar lembrando tudo. Se a gente lembrasse de tudo, não precisava vir, ficava lá. A gente vem exatamente porque é esse instrumento que vai permitir com que a gente faça uma releitura das nossas vidas. Mas a informação mais preciosa que os Espíritos poderiam nos trazer sobre esse grande mecanismo do processo de desenvolvimento das criaturas estaria reservado no sentido de nos oferecer o resultado final de todas essas coisas. Porque os homens, os espíritos, na verdade, são criados simples e ignorantes. Vão experimentar uma série de vivências durante as suas múltiplas existências corporais, aprendendo progressivamente, até chegar a que destino? A felicidade. A felicidade é o objetivo para o qual todos nós convergimos. Esse é o foco para onde nós seguimos, desenvolver em nós os instrumentos espirituais que nós precisamos para que a gente leia a vida e descubra a felicidade que está reservada para todos nós. É como se nós pudéssemos dizer assim: Deus, ao criar os espíritos, desenhou em suas leis que todos nós seremos felizes. Nenhum único espírito do universo está criado para ser infeliz para todo sempre. Ainda que de repente possamos experimentar no momento atual circunstâncias de sofrimento e dor, momentos nos quais nos sentimos de alguma forma infelizes, esse fenômeno da infelicidade é um processo temporário, porque o verdadeiro destino, o verdadeiro objetivo de Deus é construir em nós a felicidade. E alguns companheiros de doutrina espírita, quando eles ouvem isso, eles dizem assim: bem, então se nós somos criados simples e ignorantes, evoluímos pela experiência e caminhamos na direção da felicidade, então eu não preciso nem fazer esforço, né? Porque já vou ser feliz mesmo, eu vou ficar aqui esperando como se fosse uma escada rolante, que aí eu vou subir, quando eu me der conta eu já sou feliz. Eu nem preciso me esforçar. E não é isso que a doutrina espírita nos fala. É verdade que todos nós seremos felizes, mas nós não temos avanços automáticos da lei pelo simples fato de sermos almas mais antigas ou não. Não importa o tempo, os milênios, os múltiplos milênios que um espírito possa ter, a sua condição de felicidade não depende do tempo que ele foi criado, mas depende do esforço que esse espírito promoveu em uma específica direção, a ponto de se poder afirmar que é impossível nós alcançarmos a felicidade no universo se nós não desenvolvermos esse atributo. É uma condição inarredável para que nós sejamos felizes, o dom de nós desenvolvermos em nossas almas o verdadeiro amor. Não há, mas não há mesmo, nenhuma criatura até os confins desse universo que possa verdadeiramente dizer que é feliz sem haver experimentado o amor. O amor é como se fosse, na verdade, as chaves que vão abrindo as portas desse longo caminho que nos conduz à felicidade. Não é uma chave só e não é uma porta só. A cada trecho da jornada, novas experiências de amor, novas experiências no nosso processo de crescimento espiritual, visões diferenciadas do que seja de fato a condição de crescimento da criatura, e nós nos percebemos então indivíduos mudados, criaturas com características diferentes,
Por quê? Porque é assim que as coisas vão acontecendo. A cada trecho da jornada, eu descubro uma expressão do amor. E ao descobrir uma expressão do amor, eu abro uma porta. E experimento a felicidade relativa que está ligada àquele sentimento que eu desenvolvi. Eu caminho mais um pedaço, um novo desafio, um novo crescimento, uma nova experiência positiva, uma expressão de felicidade ainda maior, e eu avanço. Então, nós iremos descobrir que, por aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, essa felicidade será sempre uma felicidade relativa, porque os espíritos estarão continuamente progredindo, continuamente avançando, continuamente desenvolvendo dentro de si as experiências que necessitam para que, de certa maneira, nas suas histórias de vida, o amor se torne cada vez mais forte, mais presente nas suas experiências. E nessa grande dinâmica que nos oferece essa compreensão da vida imortal, do desenvolvimento dos espíritos, nós vamos perceber então que as múltiplas experiências corporais, as múltiplas encarnações que nós temos para viver, são exatamente para desenvolver na criatura humana o amor. Esse é o objetivo, que a gente desenvolva o amor nos nossos dias. É para isso que a gente então encarna. Nós temos que aprender pelo lado intelectual o conhecimento de todas as coisas e no lado moral o aprimoramento dos nossos sentimentos e o engrandecimento do amor. Ao promovermos esse caminhar, nós nos aproximamos progressivamente da felicidade. Quando a gente ouve isso, a gente diz, poxa, seria tão bom que a gente já tivesse tido conhecimento disso antes. A humanidade teria feito um caminho tão mais curto, nós teríamos sido tão mais felizes se nós soubéssemos de tudo isso. Mas a verdade é que nós temos essa informação há bastante tempo. Não é novidade na história da humanidade que o amor é a chave da felicidade. Esse instrumento ele vem sendo ecoado desde o começo da história da humanidade. Nós tivemos aí diversos homens de religião famosos que acenderam a tocha do conhecimento na escuridão da humanidade, aclarando os nossos caminhos e nos trazendo as múltiplas informações que compuseram o arcabouço da história religiosa do planeta, em que, no cerne de suas mensagens, tenham eles os nomes que quiserem ter, sejam quais forem os lugares do planeta nos quais nasceram, eles eram sempre portadores de uma mensagem que nos apontava a ideia do amor. E isso a gente vai perceber em muitas religiões que já passaram pelo nosso planeta no curso da nossa história. Desde as mais antigas, existentes naquela região mais oriental do nosso orbe, até aquelas outras que são religiões mais próximas do Oriente Médio, independente de qual seja, em todas elas, se nós nos debruçarmos, nós iremos encontrar mandamentos nos apresentando a importância do amor nos nossos dias. E, nesse sentido, a doutrina espírita, ela divide esses grandes missionários que ofereceram essas lições para todos nós em dois grandes grupos. Existe um grupo desses missionários que eles compareceram à Terra para trazer mensagens espirituais que não se destinavam ao planeta como um todo, mas se destinavam a espíritos de certa evolução que estavam inseridos em cada povo para estimular o progresso. É como se, de repente, o espírito que governa a Terra, chamado pela doutrina espírita de governador planetário, tivesse considerado que cada povo do planeta é como se fosse uma classe, uma sala de aula.
E ele coloca em cada sala de aula alunos muito bons para se misturarem aos outros alunos que não são tão bons, para que os alunos melhores possam influenciar os outros. Então, nos povos antigos, nas antigas religiões do passado, o que é que nós vamos encontrar? Revelações nas quais homens singulares, na condição de professores para esses povos, traziam conhecimentos espirituais que não era para todo mundo. Era um conhecimento só para aqueles alunos destacados. Eram revelações que não tinham o objetivo de atender todas as criaturas. Eram revelações locais, revelações que se apresentavam voltadas para os espíritos mais aprimorados intelectualmente. E isso fazia com que boa parte desses alunos não entendessem aquilo que estava sendo colocado. Então, era uma mensagem que vinha, e uma boa parte daquela população dizia, não estou entendendo nada que esse cara está falando. Mas tinha outros, não, eu estou entendendo. E aí se criou, nos vários povos antigos, as chamadas escolas dos iniciados. O que são as escolas dos iniciados? São ambientes fechados, onde determinados espíritos com mais conhecimento espiritual recebiam lições mais profundas sobre as leis universais. Encontramos isso na Índia, naqueles ambientes onde os yogis se separavam para estudar mais profundamente os Upanishads, os Aranyakes contidos nos Vedas. Encontramos essas experiências no Nepal, onde uma multidão de sacerdotes se debruçavam nos textos búdicos para tentar entender o pensamento do Buda nas lamazerias, tentando mergulhar nesses princípios. Os seguidores de Zaratustra, mantendo ali aquele fogo que nunca pode se apagar, e reunidos em torno daquela chama, estudando os mistérios e os segredos da vida. No Egito Antigo, os iniciados egípcios, trancados nos templos de Amon, estudando com profundidade os versos de Hermes Trismegisto. Na Grécia Antiga, como discípulos de Pitágoras, que eram separados da população pelas várias senhas que eram oferecidas para os seus alunos, segregava um grupo de pessoas para que eles estudassem esses conhecimentos separados dos demais. E entre os hebreus havia um conhecimento que sequer foi colocado no texto, para que ninguém pudesse se apropriar dele. Era uma tradição oral que era passada da boca do mestre para o ouvido dos alunos escolhidos, a chamada Cabala judaica, reunindo uma série de princípios espirituais apoiados no pensamento da existência de um Deus único, da imortalidade da alma, do mundo espiritual, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos com os homens e da necessidade da transformação moral, para que nós conseguíssemos ser felizes. Essas doutrinas eram muito profundas, traziam conhecimentos que verdadeiramente o vulgo não poderia acompanhar, justificando as explicações apresentadas no livro Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis, sobre o porquê que os povos antigos tinham esses ambientes separados, onde os iniciados estudavam mais em profundidade as lições, enquanto que para o povo uma mensagem mais rasa, mais cheia de mística, de folclores, de pensamentos mitológicos era oferecida, uma vez que o povo não teria condição de se aprofundar nos arcanos que eram estudados por aqueles homens que eram apresentados como sendo os grandes reveladores que a mensagem deveria trazer para aquele grupo em particular. Uma equipe espiritual de alta evolução espiritual selecionava essas entidades que deveriam vir ao planeta para trazer as mensagens, ao mesmo tempo que selecionava quem seriam aqueles que receberiam essas lições diferenciadas.
Mas não era só esse. O grupo dos mensageiros celestes que vinham ao planeta. Havia um segundo grupo, um grupo que, bem menos numeroso, que era o grupo formado por aqueles que tinham como responsabilidade trazer as revelações, as informações que não eram para um povo, eram revelações que se espalhariam por sobre a terra como um todo. Essas revelações, dentro da doutrina espírita, são chamadas de revelações universais. Elas não têm o objetivo de atingir um povo em particular, uma nação, um determinado pedaço do planeta. Não. As revelações universais, elas têm como foco a Terra por inteiro. Então, se elas têm que se derramar sobre todo o planeta, elas não podem ser muito profundas, porque tem que atender todo mundo. Então, eu não posso fazer uma prova muito elevada, senão eu reprovo os alunos de menor conhecimento. Então, as revelações universais, elas não apresentam a profundidade que se tinha dos conhecimentos das revelações locais. Porque as revelações locais não eram para todos, era só para os iniciados. Então, elas eram extremamente agudas, muito complexas. Não dá para você conseguir sentar com um discípulo de Krishna, de Buda, ou alguém que estuda a Cabala e diz assim, me resume isso aqui, me fala tudo que tem aí dentro em 2 minutos. Não posso dizer, é muita coisa. Só de eu falar do que mundo espiritual, da reencarnação, da lei de causa e efeito, não dá, 2 minutos é muito pouco tempo, eu preciso de muito mais tempo para poder te dizer tudo que tem aqui dentro. Então, havia, na verdade, um grupo de revelações muito mais profundas, e as revelações chamadas de revelações globais, universais, elas eram voltadas para o entendimento de todas as pessoas. E a primeira dessas revelações, que tinha por objetivo atingir toda a humanidade, ela foi recebida, segundo a doutrina espírita, em Israel. É a primeira vez que um conhecimento vem para se espalhar por sobre todo o planeta. Então, não dá para ser um conhecimento que traga muita informação, senão metade das pessoas não vão entender o que você tem que estar dizendo. Então, ela tem que ser simples, ela tem que ser apresentada em poucas regras, para que a gente compreenda o que tem que ser. E essa primeira, chamada primeira revelação universal, cabe na ideia a partir da qual nós vamos encontrar o povo hebreu recebendo ali os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos seria a primeira regra que poderia ser utilizada pela humanidade como um todo, aqueles conhecimentos básicos que poderiam se derramar por sobre todo o planeta. E se a gente for olhar, toda a Torá, nem só os 10 mandamentos, mas toda a Torá, ela não trata da vida após a morte. Nós não temos isso lá. Nem no livro do Gênesis, nem no Êxodo, nem no Levítico, Números, Deuteronômio, não tem nada. Nada, só fala da vida presente. E todos os indivíduos que são citados no texto, quando desencarnam, não aparecem mais. Abraão desencarnou, ele some do texto. Isaac desencarna, some do texto. Jacó desencarna, some do texto. Eu não tenho aquela percepção da manifestação pós-morte desses indivíduos. Não existe. Até mesmo as discussões sobre o amor, elas não são muito presentes nesse texto. A primeira vez que a mensagem, a palavra sobre amor aparece, é na relação entre Rebeca e Isaac. É a primeira vez que o amor aparece no texto, quando diz assim, Isaac amou Rebeca. Primeira vez. E é um amor falando amor de um homem por uma mulher, né? Nem no sentido assim de um amor transcendente. E Isaac amou Rebeca. É o único dos patriarcas que só tem uma esposa. Depois nós temos o amor aparecendo de novo no filho dele, Jacó, que teve 4 esposas.
E o texto dizia assim: Jacó amava mais Raquel do que a irmã dela, Lia. Então, novamente, aqui é o amor, né, apresentado entre homem e mulher. Não é o amor transcendente. O amor transcendente vai aparecer só mais à frente, no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 18, quando nós encontramos a frase tão conhecida e que muitos dos cristãos acham que ela é do cristianismo, mas ela é do judaísmo, aquela que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase, que foi cunhada por Moisés, está no livro do Levítico, é a primeira vez que a palavra amor é apresentada na Torá com um sentido mais transcendente, que não é desse amor mais físico, mas sim um amor que eleva, um amor que nos promove esse crescimento. Então, embora na mensagem do Buda, de Krishna, de Sócrates, de Zaratustra, na mensagem de Hermes Trismegisto, na Cabala, no pensamento de Furri, de Confúcio e de tantos outros, o amor fosse muito presente e se discutisse até com bastante profundidade nos textos védicos sobre a necessidade do amor, na revelação universal de Moisés, aquela que deveria atingir todos e não somente um grupo de pessoas reduzido em cada povo, a palavra amor ela não é muito tratada. Nós vamos encontrar uma discussão de amor um pouquinho melhor no último dos livros da Torá, o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um livro bastante especial, porque ele é encontrado bem depois, ele é encontrado num período em que o judaísmo estava num processo de crise, então eles encontram esses textos que são atribuídos a Moisés. E dá para perceber, pela escrita deles, que eles foram colocados num tempo bem posterior. Aí a gente vai dizer: ué, mas como é que você prova que foi bem depois? Porque ele fala de cidades que não existiam à época de Moisés, então ele só pode ter sido escrito bem depois. Ele cita instrumentos musicais que não existiam na época de Moisés, então ele só pode ser depois. Então, observando determinadas características, se percebe que esse texto não é contemporâneo dos outros 4. E o nome Deuteronômio vem exatamente dessa leitura, que Deutero significa segundo, nômio significa lei. Então, Deuteronômio é a lei de novo, porque ele, na verdade, é um compacto dos melhores momentos dos outros 4 livros. Então, você toma o que aconteceu nos outros 4, reconta com alguns toques diferentes, faz alguns acréscimos, claro, tem muita coisa no Deuteronômio que não aparece nos outros, mas a história central, robusta do Deuteronômio, ela pode ser encontrada de maneira mais larga nos livros anteriores, aonde você tem essa mesma história contada no Gênesis, no Êxodo, no Números e no Levítico. Então, em Deuteronômio aparece uma coisa que nenhum dos outros tem. É só no último livro de Moisés que o amor vai aparecer na relação do homem com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso está lá no Deuteronômio. Mas eu não encontro essa proposta de se amar a Deus nos livros anteriores. Os livros anteriores falam que tem que obedecer a Deus, cumprir os mandamentos, porque senão não virá chuva, não haverá colheita, o rio não dará água, não terá peixe, as colheitas serão fracas por conta da desobediência do homem. Então, você obedece para que Deus mantenha a tua sobrevivência. Mas não existe nesse texto uma relação afetuosa entre o Criador e a criatura. É tão relevante essa questão do amor que nos 10 mandamentos, o mandamento que relaciona o homem com seus pais não usa o verbo amar. Não está dito: amarás teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. É dito: honrarás. Não se pede amor, se pede que honre, dê dignidade. Então, não envergonhe seus pais quando você for jovem e não os deixe envergonhados quando eles ficarem idosos por falta de cuidados.
Honrar é não envergonhá-los com a vida que você leva. Mas não está proposto a questão do amor. Então a gente vai perceber que essa primeira revelação universal, que tinha por propósito se derramar sobre todo o planeta, ela tinha focos muito mais interessantes voltados para a discussão do próprio Criador, a ideia de um Deus único, a ideia de que existia a necessidade de se cultuar esse Deus. E quando a doutrina espírita nos fala que a ideia de um Deus único é um progresso em relação ao politeísmo, muitas pessoas dizem, qual o progresso que tem, gente? Que diferença faz eu acreditar em muitos deuses e acreditar num Deus só? Por que é progresso? Por que progresso? Um Deus e o outro que acredita em vários deuses. Qual é o sentido que o próprio estudo que Herculano Pires faz na obra O Espírito e o Tempo nos aponta que o monoteísmo é um progresso em relação às expressões anteriores. E ele ali explica que, na verdade, quando você tem o politeísmo, você vai ter um povo que é criado por um Deus, e aquele outro povo é criado por outro Deus, e o meu povo é criado por outro Deus. Qual é a relação que esses povos têm entre si? Nenhuma. Mas a partir do momento que eu tenho só um Deus, todos são criaturas da mesma fonte. Quando eu olho para aquele outro povo, eu digo, ele é o meu povo aqui de perto, mas ele foi criado pelo mesmo Deus que me criou. Eu sou criatura desse Deus e esse outro aí é criatura também. Cria uma percepção de identidade entre as pessoas em que você começa a dar um sentido de unidade e facilita com que os povos consigam se enxergar de maneira mais tolerante, porque eles se enxergam como sendo criaturas de uma mesma fonte. Não faz muito sentido, né? Deus criou aquele povo, eu vou lá e mato o povo que ele criou. Então, a ideia do monoteísmo, ela promove uma reflexão do homem sobre a maneira como ele lida com as outras criaturas. E isso é muito curioso porque as religiões, elas tinham muito essa visão da conexão do homem com Deus de uma forma muito voltada para os aspectos de adoração. É como se as religiões fossem, na verdade, apenas um traço vertical. Era um traço vertical. A relação do homem com o seu Criador. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um vínculo do homem com Deus. Então, eu adoro o meu Deus, eu cultuo o meu Deus, eu amo o meu Deus, eu sirvo ao meu Deus. Se uma pessoa desrespeita o meu Deus, eu posso até matá-lo, porque eu não tenho nenhum compromisso com o outro. O meu compromisso é com o meu Deus. Se eu tenho um estrangeiro que desrespeita meu Deus, eu posso matá-lo, porque eu não tenho um vínculo com ele. A minha religião não estabelece nenhum tipo de preocupação maior com o meu próximo, porque eu não tenho a necessidade de cuidar desse indivíduo de maneira diferenciada. E para aqueles que podem estar dizendo assim, não, mas tem um mandamento lá, né? Amar o próximo como a si mesmo. Para esses, quero dizer que é o próximo, não é o distante. É só o próximo. Porque se fosse o semelhante, Moisés teria dito, amai o semelhante como a ti mesmo. Ele não disse amai, é o próximo. É a pessoa da minha aldeia. Então, você vai amar aquele que está perto de você. E não vai amar o outro lá da outra aldeia, o povo inimigo. Não, só o próximo. Então, amar o próximo como a si mesmo. Os que são idênticos a mim, os que vivem comigo na mesma tenda, os que partilham da minha intimidade, esses vale a pena ser amado. Os outros, não necessariamente. Essa primeira revelação, conforme a doutrina espírita nos coloca, ela é uma revelação universal. E como ela é uma revelação universal, o objetivo era que o povo judeu recebesse essa informação e ele espalhasse essa informação sobre o planeta. Mas ele falha nessa missão, porque ele recebe a revelação e ele guarda para si. Diz, olha, eu sou um povo que recebeu uma informação preciosíssima, mas ela é minha. Isso tanto é verdade que Moisés viveu aproximadamente 1.300 anos antes de Jesus,
E quando Jesus chega no planeta, continuava tendo só um povo ainda com a crença num Deus único, só o povo judeu. Nenhum outro povo despertou para a compreensão da ideia de um Deus único, porque os judeus receberam, guardaram a informação para si e não trabalharam isso em outros ambientes. Resultado, 1.300 anos depois da vinda da primeira revelação, chegou o momento da segunda revelação. A segunda revelação era uma revelação profundamente diferente da primeira, porque a primeira veio para colocar as bases do entendimento, do sentido daquilo que seja o Criador. Mas ela não tinha um aprofundamento na imortalidade da alma, ela não falava sobre isso, ela não se aprofundava nas questões do amor, não tinha. E, embora fosse um Deus único, era um Deus muito despótico. E aí a gente vai observar uma mudança imensa quando a segunda das grandes revelações universais chega ao planeta. Por quê? Porque essa revelação, ela era uma revelação que ela vinha carregada de um sentimento novo. Ela vinha para dizer aos homens que o amor era, na verdade, a peça essencial para o progresso das criaturas. Aí alguém vai me dizer, mas isso aí o Krishna já disse, o Buda já disse, Sócrates, todo mundo já tinha dito, falando, exaltando o amor. Tudo bem que a primeira revelação até nem exaltou tanto o amor, mas a gente encontra muitos ensinamentos sobre o amor em outras doutrinas, só que essas não eram universais. Elas foram trazidas como informação nos povos onde elas foram oferecidas. Agora não era para um povo específico, agora era preciso que se falasse de maneira que essa ideia se espalhasse por sobre todo o planeta, transformando profundamente o próprio sentido do entendimento do que fosse a vida para todos os povos. Não era claro para as pessoas que o amor estava na ordem do dia para que as criaturas pudessem se desenvolver. Não havia aquela compreensão de que o amor deveria, de fato, dominar o sentimento das criaturas na Terra. Não, isso não era muito claro. No livro Há 2000 anos, nós encontramos um diálogo bem interessante, no capítulo 5º da primeira parte, logo depois que Públio Lentulus se encontra com Jesus à beira do lago e ocorre a cura de sua filha, Flávia. Públio volta para casa e encontra a esposa muito feliz, Lívia, conversando com a serva Ana. E elas estão felizes, celebrando a melhoria da menina. Quando o marido vê a conversa da Lívia com a escrava, com a serva, ele fica muito irritado e diz para a serva, você pode sair que eu vou conversar com a minha esposa um momento, pode sair. A serva sai e ele diz para a esposa assim, mas o que é isso? Você é uma romana e você conversa com uma serva como se você fosse igual a ela. Você me envergonha com isso, porque parece que você quer cultivar em você uma fraqueza de espírito chamada humildade. Romano não pode ter humildade. A característica do nosso povo é o orgulho, e a gente não pode perder o orgulho, porque o orgulho é a nossa grande virtude. E eu estou vendo você fraquejando aí, querendo ser humilde, se aproximando da serva. Não faça mais isso. Eu não quero você com intimidades com a serva como se você fosse igual a ela. Você não é igual, você é superior. Então, o raciocínio da humanidade não era como a gente muitas vezes enxerga hoje, com o desenvolvimento, 2000 anos depois, de alguns conceitos trazidos pelo próprio Jesus. Então, a mensagem que vai acontecer com a chegada do Cristo, ela é profundamente diferente. Profundamente diferente. Por quê? Ela vai oferecer para nós uma verdade nova. A verdade nova que ela trazia é que essa relação do homem com Deus, essa relação de conexão da criatura com o Criador, ela passa obrigatoriamente pela relação dele com o próximo. Com o cristianismo não faz sentido
Não faz sentido dizer que eu me conecto a Deus se eu não me conectar ao meu próximo. Então, some todas as possibilidades de violência. Se a gente pudesse fazer uma representação das religiões anteriores a Jesus, é como se houvesse apenas um único traço vertical, conexão do homem com Deus. Na mensagem de Jesus, um traço vertical e um traço horizontal, como se fosse uma representação da cruz, mas dois traços que se interconectam, em que eu não posso me conectar a Deus se eu não primeiro passar por essa relação com o meu próximo. E isso é profundamente transformador naquilo que Jesus teria para oferecer para nós. A mensagem de Jesus, a mudança que ele vai oferecer é muito grande, porque ele vai colocar como ponto central da sua mensagem a discussão sobre o amor. E aqui tem uma singularidade muito interessante. Diz a doutrina espírita que o governador planetário, ou seja, o espírito responsável pela condução dos destinos da Terra, trabalhou a edificação de todas as etapas até o surgimento da espécie humana, depois o desenvolvimento da civilização, e plantou todos esses missionários antigos para que eles trouxessem as sementes para o desenvolvimento da verdade maior. E quando chegou o momento de se trazer a mensagem, que seria a mensagem do amor, o governador planetário disse: dessa vez eu não vou mandar ninguém. Essa quem vai levar sou eu. Então, o espírito que seria o responsável pelo planeta encarna na Terra, na condição de Jesus, como sendo Jesus, e vai oferecer para nós uma mensagem. E a gente fica pensando, por que não mandou outro? Porque olha só, vamos analisar. A mensagem do Krishna é bem robusta. Se pegar o Bhagavad Gita, meu Deus, tem tanto ensinamento de lei de causa e efeito ali dentro. Um negócio incrível que ele ensina. É incrível o que ele fala sobre lei de causa e efeito, sobre os renascimentos, sobre as etapas do desenvolvimento da criatura. Você pega o conhecimento do Buda, é impressionante. As discussões sobre as virtudes que você tem que cultivar, a busca do indivíduo de vencer a sua porção material que existe dentro dele, a vitória do homem sobre Maya, a sua fração que repousa dentro de nós, que a gente chama de homem velho. Então, esses conceitos, eles são muito profundos. Se você pega uma cabala judaica, meu Deus, aqueles homens estudam, eles dizem que você só pode começar a estudar a cabala de verdade depois de 40 anos, mas você tem que aprender bem os conceitos do judaísmo para depois passar 40 outros anos estudando a cabala para você entender o que de fato aqueles textos possuem. Então é muito profundo. E aí a gente fica dizendo assim, nossa, se esses aí trouxeram uma mensagem desse tipo, quando vier a do governador planetário, vai ser um negócio espetacular. Se a deles, que não é o governador, já traz um volume enorme de verdades espirituais, quando o governador vier, vai ser uma explosão de saberes impressionante. E as profecias que existiam em Israel diziam: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Que quando o Messias viesse, ele traria coisas que nunca ninguém havia ouvido. Então havia uma expectativa de que, de repente, o governador trouxesse uma coisa extraordinária. Mas eles esperavam em termos de largura. E não foi de largura que ele trouxe na essência. A mensagem trazida pelo governador planetário, a quem chamamos de Jesus, ela não exige uma inteligência primorosa para entendê-la. No livro Jesus e a Atualidade, Joana de Ângeles, quando analisa a presença da mensagem de Jesus sobre a Terra e a forma como ele trouxe essa mensagem, ela diz que a mensagem ela era extremamente simples para que todo mundo pudesse entender.
Não é necessário uma mente prodigiosa para compreender que eu tenho que fazer o bem a todo mundo. Pronto. Amar. Mas quem tem que amar? Não, todo mundo. Mas não tem. É para todo mundo. Mas e se o cara também, esse aí também, e esse outro aí também? Então é para amar a todos indistintamente. Cai por terra a ideia de que, olha, para amar só o próximo. O distante não é para amar. E aí, os judeus, na época, faziam aquelas discussões. Quanto é o próximo? Quantos metros é o próximo? A partir de quando ele já não está mais próximo de mim? Né? Se fosse hoje, a juventude ia dar mais uma interpretação para o próximo, que às vezes alguns colocam, né? Que não é para amar esse, é para amar só o próximo, o próximo, o próximo. Nunca ama o que está aqui, é só... Não, mamãe, é só o próximo para amar, esse aqui não. E aí você vê que, de repente, a nossa sociedade, ela ficava com uma fita métrica querendo medir até onde vai o próximo. Jesus quebra com tudo isso. Não, o samaritano também é. Não tem essa regra de proximidade. É para todos. E quando ele chega no último dos seus sermões, que é o sermão que acontece no cenáculo, chamado Sermão do Cenáculo, ele alarga mais ainda, que ele fala que amar aos outros. Quando ele disse os outros, amai-vos uns aos outros, não é mais o semelhante. Quando é os outros, aí entrou os animais, viu, Nina? Entrou os animais, entrou a natureza, entrou o meio ambiente, entrou tudo. Então, quando a gente está trabalhando apenas o semelhante, a gente está trabalhando unicamente as interpretações do homem para com o homem, sem nenhuma preocupação com outros indivíduos. Quando diz, não, é para amar, amai-vos uns aos outros, alarga-se de uma dimensão fantástica a partir desse momento. E a mensagem de Jesus, portanto, ela vai se enriquecer, não é porque ela traz detalhes do mecanismo, não, mas o amor só pode ser assim, mas se for assim, não, assim, isso é para judeu que fica medindo, são 613 mandamentos. Se o sujeito roubou uma vaca, por cada vaca roubada, pagará 5 vacas. Se o sujeito roubou uma ovelha, pagará por cada ovelha 4 ovelhas. Mas por que quando é vaca paga 5, quando é ovelha paga 4? Porque para roubar a ovelha você tem que carregar, então dá mais trabalho, então a pena é menor. Para tocar o boi você tange, então paga mais. Então são tantos detalhes, é tanta coisinha, não, mas nesse caso aqui, assim, agora neste caso é diferente. O sacerdote não pode tocar no morto, se tocar no morto tem que passar a cinza de uma vaca vermelha, que é difícil de achar. A cinza da vaca vermelha para poder você se limpar de ter tocado no morto. É muita regra. Jesus não tem isso. Então, é uma doutrina muito simples. A regra é amar indistintamente todo mundo. Perdoa as pessoas. Então, a tônica da mensagem dele é uma mensagem extremamente fácil de entender e muito difícil de viver. Então, olha o que o governador planetário fez. Essa mensagem quem tem que levar sou eu. Aí você pode pensar assim, mas se ela era mais simples, por que não mandou outro? Por que mandou ele? Por que não mandou? Por que não mandou um outro? Não, isso aqui é simples, só fala sobre o amor, mortalidade da alma. Não, isso aí, fulano, vá lá e faça. Porque a singularidade dessa mensagem não estava na largura do que se dizia, mas na intensidade dos conceitos que eram apresentados. Porque o que Jesus trouxe de singular é que ele impregnou as suas palavras de tanto sentimento que ele promoveu nos seus discípulos um convencimento que a gente não encontra em outros missionários que passaram no planeta. A gente observa que, embora exista uma quantidade muito grande de indivíduos que transformaram as suas existências no contato com outros homens sábios, como Amrapali, quando encontra com o Buda e tantos outros, mas
o que significa a mensagem desses personagens com aqueles que o seguiam, é que muitos se voltavam para uma vida distante da sociedade. Conhecia esses iluminados, eu me retiro para me iluminar distante dos homens. Isso é muito comum. Mas o que fizeram os seguidores de Jesus quando descobriram a mensagem dele? Depois que Jesus desencarna, os discípulos de Jesus, eles não se esconderam num local para ficar orando, meditando. Eles estavam tão impregnados da ideia do amor que eles criam um local chamado Casa do Caminho, onde eles vão cuidar dos miseráveis, dos famintos, desgraçados, esquecidos, abandonados. Então, é uma coisa muito diferente. E assim, mesmo considerando todas as dificuldades que o cristianismo pode ter tido ao longo desses 2000 anos, se você for procurar o que estão fazendo os sacerdotes cristãos nos lugares mais pobres do planeta, eles estão servindo como outros não fazem. De repente, o Estado nem está cuidando daquelas pessoas esquecidas, mas você vai encontrar religiosas ou religiosos devotando suas vidas para homens que vivem situações profundamente sofríveis em termos de saúde. Mesmo considerando todos os senões que a gente possa colocar sobre o movimento cristão, é tão forte a mensagem de Jesus com relação à busca do outro, que os homens que se aproximaram de sua mensagem ficaram profundamente sensibilizados. Então, a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, ela difere profundamente daquilo que a gente conhecia antes, porque ela propõe para a criatura humana que a relação com o Criador obrigatoriamente passa pelo próximo, obrigatoriamente passa. Então, no cristianismo nascente, não existe, de forma alguma, uma expressão de violência. A gente vai lendo as páginas do cristianismo inicial, primitivo, contido nas obras como Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e tantas outras obras seguras que narram a história do cristianismo primitivo, e a gente se encanta com os testemunhos que esses homens davam de lealdade aos princípios que eles acreditavam. A gente vai perceber, portanto, que isso se deve ao magnetismo do Cristo, que veio exatamente para dizer: a mensagem, ela pode não ter muita coisa para dizer, e não é para ter muito, porque ela tem que ser curta para que todo mundo entenda, mas ela tem que ser de uma profundidade que marque a vida das pessoas. E assim foi. Os evangelhos trazem exatamente essa capacidade de entendermos o quanto que essa mensagem do amor transformava vidas. Nós temos transformações explícitas dentro do evangelho, como, por exemplo, de Maria de Magdala, que é uma transformação explícita, a transformação de Zaqueu, uma transformação explícita, a de Paulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos, explícita. E temos algumas outras transformações mais veladas, que não são tão evidenciadas dentro dos evangelhos, mas que a gente consegue entrever, como, por exemplo, a transformação acontecida em Nicodemos. A gente, quando lê o capítulo 3 de João, que vê Nicodemos conversando com Jesus, perguntando uma série de questões para ele, não é? E Jesus trabalhando os conceitos da reencarnação com Nicodemos, o texto termina sem que a gente saiba o que aconteceu com Nicodemos. Então a gente pega o mesmo evangelho e vai lá na frente e dá uma lida em quem foi que desceu Jesus da cruz. E você vai ver que o mesmo evangelho de João diz que quem desceu Jesus da cruz foi Nicodemos e José de Arimateia. Nicodemos era sacerdote, não podia pegar em morto, mas ele pegou. As suas vestes tinham que ficar sempre limpas. Ele sujou de sangue. Quando ele procurou Jesus à noite, agora era de dia. Ele foi escondido, agora era na frente de todo mundo, que ele tirava Jesus da cruz, na presença dos outros sacerdotes que viam aquele homem denunciar-se publicamente como tendo um compromisso
com o sentenciado, porque ele quebrava as regras apresentadas dentro do judaísmo, fazendo movimentos que eram impensáveis para um sacerdote, que era sujar-se com sangue de morto, no meio de todo mundo e ainda mais de um condenado. Então, há uma mudança acontecida na figura do nosso personagem Nicodemos. Nós temos outras mudanças que ficam implícitas quando, por exemplo, o mancebo rico procura Jesus e ele dá a resposta para que ele procurasse primeiro vender e depois distribuir o que ele angariou com a venda entre os pobres. O homem saiu muito triste porque ele era detentor de muitos bens. Mexeu, tá? Saiu mexido. Não saiu igual, então ele tinha o poder de mexer com as pessoas. No caso da mulher adúltera, quando os homens vão apedrejar, ele diz: tivessem pecado, que atire a primeira pedra. E os homens vão deixando as pedras, a começar pelos mais velhos, que já tinham errado mais, até os mais jovens, até que a mulher, então, fica sozinha naquele ambiente, e nós vamos perceber que ela, na verdade, recebe dele uma advertência para que ela não voltasse a fazer a mesma coisa. E os homens que estiveram ali, não se fala da história deles, mas eles ficaram profundamente mexidos com a presença de Jesus naquele cenário onde ele levou os homens a uma reflexão. Então, existem mudanças que são explícitas e mudanças que não são tão claras. O diálogo de Jesus com Pilatos é muito interessante, em que Pilatos tenta entender o que ele dizia, e Pilatos, tentando destacar, diz assim: não sabeis que eu posso te soltar e te crucificar, porque tu não te defendes. Ele queria que ele fizesse uma defesa assim, bastante ardente, e ele disse: não, nenhum poder tu terias sobre mim se de cima não te fosse dado. E Pilatos vai fazendo as suas tentativas, tenta soltar Barrabás, tenta flagelá-lo para apresentar à população na crença de que o flagício fosse dar a ele a condição de soltura. Nada. Então, várias tentativas são feitas e Pilatos também acaba ficando sensibilizado, mexido com essa presença do Cristo. Então, é uma regra extremamente importante para as nossas vidas compreendermos que a mensagem de Jesus, ela traz no seu íntimo a ideia da imortalidade, da reencarnação e de uma série de outros princípios, mas ela não oferece de maneira explícita, como a mensagem do Buda, a mensagem de Krishna, que você vê nitidamente as ideias das leis universais apresentadas nesse corpo. Jesus não estava interessado em explicitar as questões da reencarnação. Ela aparece de maneira meio velada nas discussões sobre quem era Elias, quem era João Batista, nas discussões com Nicodemos, mas a gente não encontra nesse texto uma leitura que nos diga que Jesus estava diretamente focado na reencarnação, porque esse conhecimento ele não é essencial para que as pessoas mudem, mas o amor é. Então, a mensagem essencial era a mensagem do amor, para que as pessoas conseguissem se perceber e fazerem a sua transformação. Para os iniciados, um conhecimento mais profundo com as justificativas, porque eram almas mais endurecidas, mais difíceis. E a gente vai perceber que hoje, com o advento da doutrina espírita, apresentando uma terceira onda de verdades espirituais, com os seus ensinamentos, nós temos um mecanismo de revivescência desse cristianismo a partir do momento em que os princípios espíritas eles escoram, de certa forma, as verdades que Jesus nos trouxe. Jesus falava sobre Deus e hoje as pessoas questionam se ele existe ou não. E a doutrina espírita restaura esse pensamento através da lei de causa e efeito. O Espiritismo justifica, através da lei de causa e efeito, a existência de um Criador, que sem a lei de causa e efeito fica difícil você acreditar na existência de um Criador que seja tão parcial.
Então, o conceito de Deus que está, de certa forma, ameaçada pelo ateísmo presente, o Espiritismo vem e coloca esse conceito de pé, calçando Deus com o princípio da chamada lei de causa e efeito. Um segundo princípio que a doutrina do Cristo trouxe era a imortalidade da alma. Nossa, ele falou disso o tempo todo. E além de falar de imortalidade, ainda reaparece após a morte. Todos os outros falaram, Krishna, Buda, Sócrates, todo mundo falou, mas só Jesus apareceu após a morte. Todos falavam sobre a ideia dos deuses ou de um Deus único, mas só Jesus chamou Deus de Pai, mudando completamente as coisas e trazendo pela primeira vez a ideia de fraternidade universal. Quem inaugura o pensamento de fraternidade universal no planeta é Jesus, porque Ele é o único a chamar Deus de Pai, e quando Ele chama Deus de Pai, Ele transforma todo mundo em irmão. Então a ideia da fraternidade universal surge exatamente com a sua mensagem. Então ele vem e vai restaurando o Espiritismo com esse conhecimento, restaura Deus com a lei de causa e efeito, restaura a imortalidade com um outro princípio, que é a mediunidade. A ideia da imortalidade hoje é profundamente ameaçada, complicada, a imortalidade sendo muito ridicularizada nos meios acadêmicos. A mediunidade vem e restaura esse princípio cristão profundamente combalido pelas doutrinas atuais que tentam negar tudo aquilo que é espiritual. E a mesma coisa aconteceu com o amor. Jesus veio trazer a mensagem do amor e hoje as criaturas ridicularizam o amor. Não tem que amar ninguém. E é através da reencarnação, do princípio da evolução, do sentido da felicidade como destino de todos nós, e a percepção de que o amor é a peça essencial para abrir as portas da felicidade, que a gente vai compreender que a reencarnação é a que dá sustentação para o princípio do amor trazido por Jesus. Como diz Lázaro na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira palavra do alfabeto divino é o amor, e a segunda é a reencarnação, porque uma sustenta a outra. Então eu tinha um cristianismo que ficou como que caído, tombado com o avanço da ciência ateísta, e o Espiritismo com seus princípios levanta esse cristianismo tombado, ou seja, ele revive esse cristianismo com seus princípios. Por isso que ele é apresentado como o cristianismo redivivo, porque ele vai pegar o cristianismo e vai calçar os seus princípios para que a gente consiga entender. A mensagem apresentada, portanto, por Jesus sobre a discussão do amor, ela é a regra maior para o desenvolvimento de todos nós. É no fenômeno de desenvolvimento do amor que a gente vai conseguir alcançar aquilo que a gente tanto busca em termos de felicidade. E olha que interessante, é por esse caminho que o Cristo quer que a gente enverede. E a gente às vezes fica lendo o Evangelho e esperando fazer uma grande mudança nas nossas vidas, deixar um rastro de luz, como se nós tivéssemos que deixar na terra, nas páginas das enciclopédias, os nossos feitos em termos de grandiosidade espiritual. Mas uma leitura atenciosa das obras espíritas vai nos aproximar do verdadeiro sentido daquilo que Jesus nos oferecia, na medida em que nós começamos a perceber como agem os expoentes do cristianismo. Se nós olharmos a história de Alcione, nós vamos perceber que o nome dela sequer consta na história. Não tem na história. O nome dela não aparece. Um espírito grandioso não está em lugar nenhum. Que obra colossal Alcione fez para que ela fosse considerada um espírito tão extraordinário? Se dedicou à família. A lei do amor, portanto, nos convoca a que nós façamos um movimento inadiável e que não precisa ser
visto pelos homens. A tarefa de nós nos espiritualizarmos no silêncio das nossas casas, nas paredes silenciosas do nosso lar, que não vão contar a ninguém das nossas renúncias, dos nossos esforços, da nossa tentativa de efetivamente transformarmos as nossas existências, de nos dedicarmos, de renunciarmos àquilo que a gente já sabe que não é a essência, para nos prendermos naquilo que é mais importante. Que importam os valores do mundo? Que importam as riquezas da terra? Que valor a gente está procurando quando a gente está deixando para trás valores fundamentais para as nossas vidas, que é a questão do amor? O cristianismo, ele não pode perder o seu braço horizontal, a sua horizontalidade, que é a compreensão do outro, a capacidade de nós convivermos no lar e aprendermos a lidar com a imperfeição das pessoas que vivem no estreito espaço em que a gente se movimenta. Nós não precisamos de cônjuges perfeitos para que nós sejamos felizes. Nós não precisamos de filhos perfeitos para que nós nos consideremos felizes. O que a mensagem do Cristo nos sugere é que a gente faça a entrega dos nossos corações, que a gente entregue o que a gente possui em termos de sentimento para aqueles que estão em nosso derredor. Não é a cátedra, não é o conhecimento tecnológico, não é o conhecimento técnico, não é o aprimoramento nosso em termos da sabedoria dos versículos de uma palavra da outra. Não é isso que verdadeiramente transforma as nossas existências. Mas o dom de fazer a interpretação desse Evangelho de maneira prática nas nossas vidas, de maneira que os nossos familiares não necessitem da pregação dos nossos lábios, mas que eles se convençam de que essa mensagem ela é positiva, porque nós apresentamos uma conduta que nós não tínhamos antes. A nossa mudança interior será o grande atestado da excelência da mensagem que o Cristo nos oferece. Hoje, com a doutrina espírita que nos dá ainda muito mais força para que a gente vivencie a mensagem de Jesus, não justifica que a gente esqueça os valores espirituais que Ele nos trouxe e que a gente ignore aquilo que aqui viemos fazer. Oh, meu Deus, para que reencarnamos? Não foi para exercitarmos o amor? Não foi para que isso nos abrisse as portas da felicidade? Qual de nós ignora que o propósito da vida é amar? E por que não fazemos? Por que nos retardamos diante de tudo isso? Por que nos ocultamos das experiências que a família, a sociedade, a casa espírita, o ambiente profissional nos oferece para que a gente viva a essência desse cristianismo que conhecemos? Não faz sentido para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, mas conhecem Jesus, esquecerem seus princípios. E não faz o menor sentido para quem conhece a doutrina espírita, que fundamenta o pensamento de Jesus, virarmos de costas para a transformação moral que a gente precisa fazer. Se nós trazemos equívocos na retaguarda, aprendamos a nos perdoar e comecemos a retomada da nossa história. Se temos lares em desalinho, não esperemos que os outros correspondam, façamos a nossa parte. Nós não estamos para colher e sim para semear. Não esperemos que os outros nos sejam gratos, entreguemos a parte que nos cabe. Sabemos da imortalidade e da reencarnação para nos dar a força para conviver em determinados ambientes mais difíceis que as nossas famílias podem nos exigir. É esse o grande fenômeno que a gente precisa transformar nas nossas existências, quando a gente entender que o Evangelho e a vida são a mesma coisa, porque o que dá vida para a vida é o exercício do amor que está contido no Evangelho. O tema central da nossa Semana Espírita deste ano
é Evangelho e Vida exatamente para que a gente perceba a necessidade de colocar esse Evangelho no nosso dia a dia, sem coisas tão mirabolantes, mas aquilo que é singelo, aquilo que é simples, que o mundo nem nota, mas que a gente sabe as vitórias silenciosas que a gente traz nas nossas existências. A passagem do Cristo pelo planeta transformou o mundo, porque trouxe a mensagem do amor de uma forma que deixou marcas muito profundas em nós, na medida em que nós tivemos a oportunidade de nos aproximar desse conhecimento. E para que a gente possa encerrar essas nossas palavras de hoje, eu trouxe um poema para que a gente possa se aproximar dessas marcas que o Evangelho pode promover nas nossas vidas. É um poema curto, chamado Marca de Amor. E nesse poema é dito: quando a história cedeu-te o lugar e a natureza a ti se curvou, quando a estrela, ao te admirar, correu ao mundo para anunciar que em meio ao caos florescia o amor, estranha brisa acalmou os tormentos que assolavam os pobres mortais, como se em canto, se mágico alento amenizasse cruéis sofrimentos e por um tempo os guindasse a paz. Teu leve canto, tua doce esperança, qual brisa mansa de consolação, penetrou templos, castelos, choupana, encontrou almas sofridas, crianças, e acolheu-as em só compaixão. Correste aldeia vestindo doçura, deitaste ao campo velado por Deus. Foste irmão das estrelas, da lua, cantaste ao monte a verdade mais pura, que cada um que te ouviu se ergueu. Teu toque doce de amor, de afeto curava, tua voz de amável razão consolava, tua nobreza no olhar encantava, tua mansidão no calar conquistava, e tua força de amar transformava. Meu mestre amor, nobre Cristo Cordeiro, meu homem-anjo chamado Jesus, marcaste almas sedentas de afeto com a cicatriz do amor verdadeiro, e assim amando, morreste na cruz. E assim, amando, venceste a morte, venceste o mundo que a ti se ajoelha, te suplicando que de novo voltes para matar a saudade que escorre da marca do teu amor que nos queima. Autora Sâmia Awada. Sejamos todos bem-vindos à 70ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, e que Deus nos proteja no grande propósito de aproveitarmos a encarnação para amarmos tudo aquilo que a gente puder. Muito obrigado.